Estamos celebrando neste final de semana o 25º domingo do tempo comum. Isso significa dizer que nós estamos muito próximos daquele momento em que a igreja, através da liturgia, nos lembra que estamos no final dos tempos. Lembrando que aqui não é uma ameaça, não é uma ideia apocalíptica, mas é uma ideia de que estamos fechando um ciclo, um tempo que nos foi dado. Para a nossa liturgia católica, esse tempo se encerra com a festa de Cristo Rei, a solenidade de Cristo Rei, que se aproxima agora no mês de novembro. Até lá, a igreja está propondo para mim e para vocês uma série de propostas de caminho, de reflexão, de entendimento, de aprendizado, para que a gente olhe para a pessoa de Jesus e a gente possa entender que quando proclamarmos ele rei, qual é o tipo de rei que ele é, qual é o tipo de reinado que ele estabelece, qual é o tipo de projeto que ele veio realizar no nosso meio. Nesse 25º domingo do tempo comum, a gente tem a oportunidade de pensar um pouquinho sobre a lógica da sociedade que nós vivemos, do tempo que nós vivemos, a lógica do pensamento corrente no nosso meio, mas pensar em oposição à lógica daquilo que é a maneira como a gente imagina que Deus pensa, a maneira como a gente imagina que Deus age, a maneira como a gente imagina e a gente espera que Deus trate das coisas. Mais de uma vez no Evangelho, Jesus faz uma correção para os seus ouvintes, porque eles têm uma tendência a querer aplicar na lógica de Deus aquilo que seria a lógica humana. E aí eles pegam conceitos, propósitos, ideias, ideais daquilo que a sociedade humana foi capaz de produzir e tentam jogar isso nas costas de Deus. Um exemplo muito clássico disso é quando a gente fala para uma pessoa que nos fez um favor, Deus lhe pague. Pode parecer uma expressão simples do vocabulário corrente do brasileiro, Deus lhe pague, mas a gente está dizendo o que, em outras palavras? Que aquilo que seria a dívida nossa, a gente projeta na conta de Deus. Deus é que pague. É claro que tem uma coisa meio espiritual de dizer que Deus te abençoe. Mas na prática, você está dizendo a dívida que eu acabei de contrair, quem vai pagar é o próprio Deus. Esse mecanismo de querer empurrar para Deus aquilo que é uma tarefa, ou um dever, ou uma responsabilidade do humano, é algo que perpassa toda a religião. E como eu disse anteriormente, mais de uma vez, Jesus fez a correção aos seus discípulos dizendo, olha, não é assim que funciona. Lá no céu, ou naquele lugar onde a gente espera que vai ser o lugar do nosso reencontro com Deus, as regras não vão ser iguais. Ele diz ainda, aqui na terra, os homens se casam e se dão em casamento, formam famílias, mas no céu não vai ser assim. Não é esse o princípio. E quando ele faz essas observações de que no céu não vai ser assim, ele está partindo do princípio fundamental, que é aquilo que nós vamos encontrar a partir da profissão de fé, de que teremos uma vida eterna, não é algo que caiba na lógica da lei, ou na lógica dos contratos sociais, ou na lógica dos relacionamentos. Não é. Aquilo que vamos encontrar está na lógica do mistério, onde Deus vai se revelar plenamente, onde Deus vai se oferecer plenamente e nós vamos ser abraçados por esse mistério. Nesse 25º domingo do tempo comum, a gente lê o Evangelho de Lucas. Se você quiser conferir, o Evangelho de Mateus. Se você quiser conferir, é Mateus 20, de 1 a 16. Mateus 20, de 1 a 16. E o que Mateus vai contar nesse texto? Ele vai contar a história daquele patrão que sai
pelas horas do dia, as principais horas do dia, ele sai andando pela praça na tentativa de contratar trabalhadores para a sua vinha. E a gente fica pensando assim, quando que vai acontecer, numa lógica de uma sociedade capitalista, com disputa como a nossa, em um patrão sair pela praça contratando funcionários? Vai trabalhar para mim, vai lá, eu vou te pagar uma diária, vai lá, hoje você vai ter emprego. Não acontece isso, né? A nossa lógica é qual é? Se eu quero emprego, eu apresento um currículo e se o patrão se interessar, ele me chama para uma entrevista e se eu passar na entrevista, eu vou ser acomodado dentro das funções que aquela empresa está pedindo. Mas por que Jesus conta essa história? Ele conta essa história porque ele está querendo dizer que a ação de quem salva é de Deus. É Ele quem passa pela vida, passa pelo mundo, passa pela história e Ele vai nos convidando a entrar naquilo que seria o movimento de salvação. Ir trabalhar para mim, porque eu vou te pagar uma diária, não é um compromisso, um vínculo empregatício. Não é um vínculo de carteira assinada. Pelo contrário, a ideia aqui é dizer que Deus tem tanta vontade de nos salvar, que Deus tem tanto desejo de que encontremos a salvação, que Ele não sossega enquanto Ele não passa por todas as horas do dia. E aqui a imagem das horas do dia é uma imagem das horas do tempo, da vida, da existência. O tempo inteiro Ele está passando e está nos convidando a entrar na obra dEle, a participar nas coisas dEle, a realizar o trabalho junto com Ele, que depois é reconhecido a partir da ideia do pagamento do salário, onde o salário é dado como forma de dizer, olha, você fez aquilo que foi combinado e aqui está a grande recompensa. O salário para aqueles que olham para esse texto a partir de uma perspectiva de salvação, o salário é a própria salvação. Então, entrar no trabalho, porque Ele nos chamou, e a todo tempo Ele passa a chamar, não só a mim, mas a chamar a qualquer pessoa, a todas as pessoas. E Ele vai pedir para que a gente entre na obra, entre no trabalho, entre na vivência, na experiência, no entendimento daquilo que é o reino de Deus. A partir disso é que se constitui o que chamaríamos de retorno, que é o salário, que é o reconhecimento e que é o dom da salvação. O interessante é que tanto na lógica humana quanto na lógica divina, e aqui que está o perigo das pessoas querer levar a lógica humana para a lógica divina, é que aqueles que foram trabalhar primeiro sentem-se no direito de ganhar mais, ou sentem-se no direito de serem recompensados mais, porque entraram no trabalho primeiro, porque entenderam a mensagem primeiro, porque se esforçaram mais, porque trabalharam mais dias. Na lógica social, isso faz algum sentido. Na lógica do trabalho do dia a dia, faz algum sentido. Mas na lógica de Deus não faz sentido nenhum. E talvez aqui que esteja o grande ponto fraco na nossa experiência religiosa no mundo. Porque a gente acha que, porque chegamos primeiro no trabalho, deveríamos ter algum tipo de diferencial, deveríamos ter algum tipo de benefício que nos diferencie daqueles que chegaram depois ou daqueles que vão chegar lá no final, quando já estiver terminando o tempo necessário. Essa fantasia é que o Jesus está querendo destituir. O mais importante não é a hora em que você começou a trabalhar, ou que você escutou o convite, ou que você entrou no propósito do reino. O importante é que aquilo que foi combinado da parte de Deus será entregue, tanto para aquele que chegou primeiro, quanto para aquele que chegou no final do trabalho, da dinâmica, do chamado. Parece pouco, mas não é, porque é uma mudança total de paradigma. Porque a gente começa a perder essa ideia de privilégio.
A gente começa a perder essa ideia de preferência, como se a gente tivesse, merecesse esse merecimento, essa noção de mérito que vai entrando no nosso inconsciente e vai fazendo a gente pensar assim: eu mereço mais do que o outro, eu sou mais bonito do que o outro, eu sou mais inteligente do que o outro, eu sou mais fiel do que o outro, eu sou mais sábio do que o outro, eu sou mais religioso do que o outro e, portanto, Deus vai me recompensar de uma forma diferente. É meu mérito eu estar desde o começo fazendo esse trabalho. O Evangelho está dizendo que não é assim que funciona. O Evangelho está dizendo que não é assim que Deus vai agir. E por mais frustrante que seja, é algo profundamente relaxante, porque ele nos dá a ideia de que a gente não tem que criar esses mecanismos quando se trata de Deus. Porque mais importante do que o seu mérito, ou a sua capacidade, ou o seu esforço, são dois polos que a gente não costuma valorizar. O primeiro, porque é Deus quem faz o movimento de chamar, é Deus quem passa pela história, pelo mundo, pela vida das pessoas, dizendo: vai trabalhar, ou entra no meu projeto, ou e descubra o sentido do meu reino. E o segundo polo é que, independente do tempo que se trabalha ou do esforço que se faz, é Deus quem faz a entrega daquilo que seria o nosso salário. É Ele quem nos devolve o dom da salvação e é Ele quem nos coloca no caminho da eternidade. Quando a gente entende isso, fica tudo mais fácil. E aí a gente consegue olhar lá para a festa do Cristo Rei e a gente começa a dizer: o reino que Jesus é Rei é um reino que tem uma lógica diferenciada daquela que estamos acostumados. Que bom! Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha. Se você puder se inscrever, a gente agradece imensamente. E se conseguir compartilhar, vai ser muito bom para divulgar o nosso canal. Fiquem bem, coragem, ânimo e até a próxima.